Vamos lá. Sem adesão de trabalhadores de verdade, a greve convocada pelo PT e pelos sindicatos foi um fracasso. O cidadão que realmente tem uma ocupação não quis saber do protesto, que acabou virando arruaça. O que se viu por aí foi um bando de pelegos e militantes de partidos de esquerda tentando atrapalhar a vida de quem realmente produz. Queimaram veículos, pneus e fizeram bloqueios. O lado antidemocrático da esquerda ficou novamente evidenciado. No Rio Grande do Sul, um soldado da Brigada Militar foi ferido no olho durante uma manifestação quando tentava dispersar o protesto que acontecia em frente a uma empresa de ônibus. Em Belo Horizonte, uma mulher que estava dentro de um ônibus está em estado gravíssimo após inalar fumaça proveniente da queima de pneus. A greve afetou parcialmente os serviços de ônibus e metrô de capitais do país na manhã de hoje. As cidades mais atingidas foram São Paulo, onde parte do metrô ficou parado, Belo Horizonte, onde nenhuma linha circulou do metrô, Salvador e Brasília, com paralisação total de ônibus em ambas as cidades. No Rio, houve manifestações na Avenida Brasil e no acesso à ponte Rio-Niterói, onde a polícia precisou usar bombas de gás lacrimogênio para restabelecer a ordem. Em São Paulo, os manifestantes estão reunidos agora no Vão Livre do MASP, aqui na Avenida Paulista. Ô Zé Maria, eu sempre fico meio desconfiado do poder que essas greves têm, se elas de fato conseguem alguma coisa para quem promove, porque a sensação que dá conversando com as pessoas é de que todo mundo fica mais bravo com os grevistas, né? Com essas pessoas que se dizem manifestantes, que se dizem contrárias às pautas que estão sendo propostas pelo governo. Parece que tem um efeito contrário. Não sei se você vê por aí também. Boa noite. Está certo demais, viu? Muito boa noite, Vitor. Olha, Vitor, isso não é greve. É uma manifestação esvaziada por vontade do povo e uma manifestação vazia de propostas e de objetivos. Veja bem, discursos ocos como contra a reforma da Previdência. Ninguém, absolutamente ninguém é contra a reforma da Previdência. Eu converso todos os dias aqui com deputados do PT que admitem que é preciso fazer uma reforma. O que se questiona é o tamanho da reforma, aí cada partido tem a sua reforma e o PT não tem reforma nenhuma porque joga na improvisação e joga no desconhecimento. Mas na conversa eles dizem que sim, é preciso fazer uma reforma e admitem até a possibilidade de apresentar um projeto de reforma da Previdência. Por outro lado, essa história de verbas para educação, não, todos os governos fizeram contingenciamentos e as universidades podem recorrer ao Ministério da Educação se quiserem recompor verbas que estariam inviabilizando o funcionamento das faculdades. Vitor, olha, a educação, ela já está comprovado pelo IPED que não se trata de falta de verbas, não. No Brasil não está bem a educação por falta de gestão e por falta de metodologia. Não existe um projeto nacional de educação. É isso que falta, ou seja, o movimento, esse movimento ideológico está totalmente perdido. Agora, eu tenho uma falta de paralisação com quem suspende vias de acesso. Ninguém entra no carro, Constantino, e sai por aí sem destino, sem objetivo. As pessoas querem chegar a um local. E aí alguém se considera no direito de te surpreender e colocar um bloqueio, queimar pneus, esse tipo de coisa. Quer dizer, isso tem que ser criminalizado e tem que ser um crime contra a sociedade, contra a comunidade. Isso é sério demais. Aqui em Brasília, Vitor, o resumo da greve é o seguinte: parou o ônibus, pronto. Aí obriga o cidadão de bem a ficar em casa. E houve isso aqui. O trânsito mudou muito pouco, ficou um pouquinho a mais, mas nem muito. O que significa que as pessoas decidiram ficar em casa para não enfrentar esses chatos que seguram o transporte das pessoas. O ônibus parou aqui em Brasília, isso é crime. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que os coletivos tinham que andar e estabeleceu uma multa de 100 mil. Os sindicalistas ricos, só pode ser, admitiram que vão pagar a multa de 100 mil reais e deixaram os brasilienses sem ônibus. O metrô já está em greve há 2 meses. O metrô hoje funcionou 30%, estava funcionando a 20% por determinação judicial, hoje foi a 30%. Ou seja, esvaziaram a cidade. Isto não é manifestação, isso não é greve. Olha, Constantino, eu fui no Ministério, no Tribunal Superior do Trabalho, cobri greve algumas vezes. E aí, o debate entre os ministros, quando se fala em greve, eu aprendi muito. Greve é um direito do trabalhador, greve é necessária sim.
Mas do jeito que acontece no Brasil, é uma banalização desse instrumento seríssimo. Trata-se de uma supressão de contrato, ou seja, os contratos de patrão e empregado ficam suspensos. Numa greve não se pode demitir, não se pode mudar nada, até que seja estabelecido. E nem pagar, até que seja estabelecido aí o final da greve. Aqui no Brasil se faz greve à torta e à direita, quer dizer, banalizaram o termo. Hoje não aconteceu greve geral, e sim uma manifestação de alguns que atrapalharam muitos. Além dos episódios de violência, né, Constantino, como a gente ressaltou aqui, além disso tudo que o Zé falou, ainda tem os arruaceiros, né, que vão para a rua justamente para tacar pedra, para entrar em confronto com a polícia, né? Exatamente, Vitor, e o Zé Maria está perfeito na colocação dele. Isso não é uma greve, aliás, a chamada resume, né, o fiasco da tentativa de manifestação dos pelegos, é isso. E o que nós vimos ali é a mesma patota de sempre, né, as centrais sindicais, e o PT, que em maio já tinha soltado um documento de oposição ao governo Bolsonaro de como seria esse método, porque não tem proposta, o Zé Maria lembrou muito bem também, é só do contra, é só sabotar as reformas que estão em andamento. Não apresenta uma contraproposta, não faz uma oposição construtiva, propositiva, é só boicotar, depois de ter destruído o Brasil, né, quer impedir de resolvermos os problemas deixados como herança maligna por eles, herança maldita. Agora, o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, lembrou bem. Imagina como é que seria se essa turma ainda tivesse quase 4 bilhões de reais por ano do imposto sindical. Porque o esvaziamento se deve a duas coisas. A escassez desses recursos públicos que eles usavam, graças a essa importantíssima reforma, né, que acabou com o nefasto imposto sindical, e, claro, caiu a ficha cada vez de mais brasileiros em relação ao que prega essa extrema esquerda, que não só não tem proposta e quase destruiu o Brasil, como joga sempre do contra, né? Foi contra Plano Real, foi contra tudo de avanço, privatizações, tudo que representou avanço nas últimas 3 décadas, estava lá o PT indo contra, né? Então caiu a ficha, as pessoas acordaram e não conseguem mais encher rua. Então tem que fazer em dia útil, queimando pneu, destruindo ônibus, tacando fogo em trilho de trem, intimidando quem quer trabalhar, usando de intimidação e violência. Tem casos de bancário, de gerente que tentou ir trabalhar e apanhou, gerando caos nas cidades para chamar a atenção. Então é isso que essa gente sabe fazer. Agora, não há surpresa alguma. Era esperado, na minha opinião, que houvesse esse grau de violência e que fosse um fiasco. Eu acho que isso não é mais surpresa para ninguém. Esse pessoal está sem munição, está sem bala na agulha. Usemos um português correto. Acabou a mortadela. Então, esse pessoal não consegue mais mobilizar a classe para fazer essa balbúrdia típica deles de monta a assustar. É só esse tiro de festim, esse barulhinho incômodo no dia a dia do trabalhador. Quer dizer, o sujeito leva 4 horas, tem que andar 4 quilômetros para chegar ao aeroporto, o Uber sobe de preço porque não tem transporte público, punindo os pobres trabalhadores, como sempre fez o PT. O PT está sendo contra o quê? Uma reforma que corta privilégios, e faz sentido. É o partido que mais tem aposentadorias especiais, é o partido que mais defende funcionário público privilegiado. Quem ainda acredita que o PT defende os mais pobres? Tem que ser alguém que viveu em Marte nos últimos 15 anos. Pois é, né, Zé? Eles também não estão nem aí para essas decisões da justiça também, determinando que uma percentagem dos trabalhadores desempenhem suas atividades, né? Que uma parte dos trabalhadores trabalhem de fato nesse dia, né? Eles simplesmente não respeitam as decisões da justiça porque sabem que não tem punição, não tem multa. Se houver multa, como disse Constantino, eles já estão sem dinheiro nenhum, esses sindicatos, né? Então fica por isso mesmo, né? Vitor, o termo correto é sequestraram. Eles sequestraram hoje a população do Distrito Federal. Esse é o termo, sequestraram, porque as pessoas não puderam sair de casa. Houve desencontros, né, o tal do looping, assim, a empregada não pôde ir, a babá não pôde ir, em consequência disso o patrão não pôde ir para o escritório. Então, porque não tinha com quem deixar os filhos. As escolas públicas, e sempre elas, também não fecharam. A Secretaria de Educação determinou que isso tem que ser reposto, mas
o conteúdo reposto não é o mesmo naquele dia, porque não são as mesmas pessoas que estariam ali, enfim, num sábado, atividades, quer dizer, é um prejuízo. E além, evidentemente, quando você fecha uma escola, Vitor, há toda uma problemática. Não é só o ensino, que é muito importante, que é fundamental, e nós temos que aprender que isso é fundamental na vida de todos. Afinal, é o que diferencia o futuro de cada um, é a escola de boa qualidade, a escola e a escola de boa qualidade. Então, assim, se não tem aula, o pai que ia deixar o filho na escola e ia trabalhar já não pode fazer isso. Então, assim, houve essa confusão geral. Então, o termo que eu uso, Constantino, é o seguinte: os motoristas de ônibus, o sindicato dos motoristas de ônibus, sequestraram os moradores de algumas cidades do Brasil. Pois é, né? E eles tentam até dar uma roupagem, né, Constantino, como se tivesse uma pauta mesmo, como se o alvo fosse a reforma da Previdência, mas no fundo acaba sendo uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, um grito meio aleatório, né? Contra o governo, contra tudo que tá aí, mas sem um foco definido, né? A última coisa que a gente pensa quando vê as cenas que a gente assistiu hoje é em reforma da Previdência, nas mudanças de regras para se aposentar. Isso tudo fica para trás no segundo plano, né? Exato, são pretextos que eles usam para dar uma roupagem, exatamente um manto de causa justificada, sendo que no fundo é para gritar Lula livre e fazer baderna e atacar o governo, né? E ser do contra, atrapalhar as reformas, como fizeram quando invadiram lá aquela coletiva e tentaram impedir. Quer dizer, eles estão sempre tumultuando. Vamos usar até o termo certo aqui, sem muito melindre. Eu não sou uma pessoa que me ajoelho diante do politicamente correto, uma cambada de vagabundos que não gosta de trabalho tentou transformar no inferno o dia dos verdadeiros trabalhadores, que sustentam suas famílias, o Estado, porque são os pagadores de impostos, e direto ou indiretamente, de alguma forma, esses próprios vagabundos que vão lá depois atrapalhar suas vidas. É uma coisa que o brasileiro de bem não aguenta mais. As pessoas estão saturadas, estão indignadas, porque já ficou muito claro, esses pretextos que eles usam, Vitor, não é a reforma. Isso não engana mais ninguém, porque aí você questiona, então tá bom, o que você propõe no lugar? Eles não têm o que falar, é só slogan para enganar os mais ignorantes. Ah, reforma contra os pobres, não sei o quê. Eles não conseguem mostrar um número que comprove isso. Eles não conseguem oferecer uma alternativa. Eles não explicam e não respondem quando apontamos que são os mais privilegiados e ricos que se beneficiam do sistema atual e que vão ser os mais prejudicados com as mudanças. Então, não há um debate sério, calcado em dados, evidências, lógica, argumentos. O que há é uma campanha, primeiro, difamatória contra uma reforma fundamental para o país. Não é uma panaceia, não vai fazer o Brasil virar Suíça. Mas, se não for aprovada, o Brasil pode caminhar na direção da Argentina como primeira etapa, indo rumo à Venezuela, como alertou o Paulo Guedes, o ministro. E não tem proposta, é só isso, é só bagunça, é só transtorno, violência, queimar, destruir. Nesse sentido, eu diria que esses vagabundos, do ponto de vista ideológico, estão flertando muito com o niilismo. É só destruição que eles têm na cabeça, nunca construir. E a gente sabe que construir é sempre muito mais difícil do que destruir. Olha, uma outra informação que chega aqui: o governador de São Paulo, João Dória, garantiu que os funcionários do metrô de São Paulo que aderiram à greve contra a reforma da Previdência e não trabalharam nesta sexta, descumprindo determinação judicial, poderão ser demitidos. É isso que se espera, né? É o mínimo, né? A gente precisa definir que uma decisão judicial tem que ser cumprida. E, inclusive, para a proteção de todos, dos trabalhadores principalmente, do lado mais frágil. A legislação é feita exatamente essa segurança jurídica para proteger o mais fraco, né? É por isso que existe lei. E o servidor público, Vitor, ele aprendeu ao longo aí dos últimos anos de que ele é um ser especial, um ser blindado, que tem todos os direitos do mundo e nenhum dever. Basta você precisar de alguma coisa em esfera pública, qualquer esfera, municipal, estadual e federal, você vai enfrentar pessoas mal-humoradas, sem vontade de te ajudar, olha para você com a cara assim, o que essa figura vem fazer aqui na minha frente? Quando você precisa de uma guia para pagar alguma coisa, que é em favor do Estado, né? A coisa já é complicada, imagina quando você precisa de alguma coisa.
a seu favor, porque eu aprendi que a lei é assim. A lei tem que ser seguida, inclusive quando é a seu favor, porque quando ela é contra você, ela vem numa força muito grande. Então está certo, o governador tem mesmo que demitir por descumprimento judicial, isso é crime de responsabilidade, e ser funcionário público, já que existem vantagens, várias vantagens, inclusive esta aposentadoria premiada, que é uma aposentadoria especial. Eu não sei quem inventou essa história de que funcionário público é diferente de nós, pessoas comuns, humanos, né? Não sei quem inventou. E prefeituras criaram aposentadorias especiais, planos de saúde especiais, tudo é especial. Estabilidade, não sei quem inventou essa tal estabilidade. Uma estabilidade para juiz, promotor, policial, fiscal, tudo bem, mas essa estabilidade geral, que o Estado vá ao buraco, mas o meu emprego está garantido, a minha aposentadoria está garantida, isso aí foi porque antigamente, já não é mais hoje assim, os funcionários públicos eram filhos, mulheres ou parentes ou amigos de políticos, e eles é que fazem as leis. Então, por isso que se definiu. E o governador está certo, no mínimo vai dar muito trabalho para esses funcionários públicos que não são servidores, né, tentarem na justiça voltar, e eu acho que voltarão, mas pelo menos dá trabalho a esses vagabundos que não trabalharam, né, nesse disfarce de greve. Isso não é greve, não é isso. Isto é uma manifestação política, ideológica, que as pessoas têm o direito de fazer, mas não às custas do Estado, né? A gente falava aqui sobre Arruaça e alguns manifestantes aqui em São Paulo foram presos. A nossa repórter, a Marcela Lorenzetto, tem outras informações. Você fala de onde, Marcela? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Eu falo aqui direto do DEIC, a Delegacia Estadual, né? O Departamento Estadual de Investigações Criminais, que justamente investiga essa questão, né? 10 pessoas foram presas, acusadas de organização criminosa, também vandalismo e dano ao patrimônio público. Essas 10 pessoas estão aqui no DEIC. Além delas, também uma outra pessoa foi apreendida, na verdade, chamada para testemunha. Acabou de ser ouvida pelo delegado, ele está ainda fazendo a apuração de todo o caso. Daqui a pouquinho deve conversar com a gente justamente para trazer esclarecimentos sobre esse caso. Mas logo cedo, quando houve essa prisão, a informação que nós tínhamos era de que essas pessoas teriam botado fogo em um veículo ali próximo à USP, né, Universidade de São Paulo. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Francisco Gomes mostrar, para quem acompanha a gente por imagens pode ver, este veículo que foi queimado hoje durante o protesto, né? Quem pode acompanhar a gente por imagens vê que é um veículo, era branco, ele está completamente destruído pelas chamas, está aqui em frente ao DEIC, né? O Departamento Estadual de Investigações Criminais. Esse veículo, ele foi completamente queimado na manifestação de hoje pela manhã, na região do Butantã, ali na região da Vila Sônia, né? Enfim, naquela região próxima à USP. Então foram 10 pessoas que foram presas e trazidas aqui, foram levadas primeiro para o DP de número 51 e agora trazidas para o DEIC no começo da tarde. Quem esteve aqui também, Vitor, foram alguns políticos que vieram averiguar a situação, né? A trazer ajuda, apoio para esses criminosos, essas pessoas que foram detidas, né? O primeiro que chegou aqui foi o vereador Eduardo Suplicy, do PT. Também tivemos a presença da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Conversei com a deputada, ela disse que os presos foram bem tratados, né? Receberam um tratamento bom aqui no DEIC, mas disse que veio acompanhar porque espera justamente que a investigação seja feita de forma justa, né? O que os manifestantes, né, essas pessoas envolvidas dizem que eles estavam na manifestação, mas que não teriam ligação com o incêndio desse veículo, né? Que já é uma coisa que contradiz de fato o que a polícia disse inicialmente. Mas agora o delegado responsável pelo caso aqui no DEIC está apurando tudo isso e daqui a pouquinho deve conversar com a gente e trazer todos os esclarecimentos dessa história. Vitor.
Perfeito, obrigado, Marcela, pelas informações. Pois é, né, Constantino, as cenas se repetem, né? O carro incendiado que a Marcela mostrou ali pra gente, depois os manifestantes são presos e aí vão o Eduardo Suplicy, a Sâmia Bonfim para visitar os manifestantes presos para garantir que eles estão recebendo o tratamento adequado da polícia. Não dá, né? Exato, e eu vou até corrigir aqui, eu acho que eu fui suave demais de chamá-los de vagabundos. Esses aí são criminosos, terroristas, né? Ficar incendiando coisa, quebrando coisa, invadindo... Isso aí já não é mais vagabundagem, não é mais criar transtorno na vida das pessoas, isso é crime, isso é terrorismo. Então nós estamos diante de atos terroristas, tem que ser punido, a polícia está de parabéns, espero que aplique com rigor as leis, após o devido processo de evidências, de provas e tudo, mas muitos ali foram pegos com a boca na botija, né? Então tem que punir, tem que dar uma punição exemplar para ficar claro aquilo que o Rudolph Giuliani trouxe para Nova York na década de 80, quando estava com a criminalidade lá em cima. Tolerância zero, janela quebrada. Os pequenos delitos, isso nem é tão pequeno assim, né? Mas os delitos menores precisam ser punidos de forma exemplar, justamente para acabar com a sensação de anomia, aquela coisa de caos anárquico, de vale tudo. Porque o que passa para a população, né, e para esses criminosos a ideia de que eu vou ali numa manifestação de greve, né, quebro tudo, taco fogo, faço o que eu quiser e fica por isso mesmo. A sensação que fica é de total esculhambação e impunidade. Então tá certo, a polícia tem que punir. O governador de São Paulo tá corretíssimo em demitir, tem que cumprir essa promessa e demitir esses funcionários que ignoraram a decisão judicial. E como o Trindade falou, direito de greve é uma coisa. Ninguém tem o direito, porém, de impedir os outros de trabalhar, ainda mais lançando mão desses métodos criminosos. Isso está numa seara totalmente diferente. Usar o escudo de que é uma manifestação grevista, portanto, pode fazer isso aí não convence mais ninguém. Tem que punir esses criminosos de forma exemplar para dar uma lição.